você a se colocar de pé e abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 1 até o versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 1 a 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Redentor Jesus Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de curvando-me desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Feche mais uma vez os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós adoramos o teu nome, louvamos a ti, porque tu és digno de toda honra e toda glória. E agora, Senhor, chegou o momento de ouvirmos a tua voz por meio da tua palavra. Prepare, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, para que, ao lermos o texto, possamos entender a exposição da tua palavra. Fale, Senhor, ao coração da tua igreja. Se alguém entre nós adentrou neste lugar em busca de alguma resposta, que essa noite a poderosa palavra do Senhor fale de uma maneira especial para a glória do teu nome. Eu peço, Senhor, a tua ajuda na exposição da tua palavra, que o Senhor cresça e que eu diminua, para a tua glória, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Posso sentar, meus irmãos? Hoje é o segundo domingo do Advento, onde nós estamos na preparação para a celebração do Natal. A fé cristã vê o Natal com a chegada do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas hoje também a igreja protestante do mundo todo celebra o Dia da Bíblia. Isso nos faz lembrar das palavras do salmista lá no Salmo 119, no versículo 105, quando o salmista diz: lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isto significa que o salmista sabia que não era qualquer tipo de palavra que poderia lhe prover luz para os seus passos. A única lâmpada que fornece a verdadeira luz que precisamos é a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós podemos ler as profecias a respeito de Jesus, o nosso Redentor. E o texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, marca o início do ministério de João o Batista. E aí eu pergunto: quem foi João Batista? João Batista foi um profeta. Ele nasceu aproximadamente
aproximadamente lá por volta do ano 7 antes de Cristo. Ele era filho de um casal idoso, de família sacerdotal, Zacarias e Isabel. Sua mãe Isabel era parente de Maria, mãe de Jesus. Num determinado dia, quando Zacarias, o pai de João Batista, estava exercendo suas funções sacerdotais, ele recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel. O anjo anunciou a Zacarias que ele teria um filho, e que o seu filho seria grande diante do Senhor, seria cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E este dia, meus irmãos, chegou. Os sinais de Deus no tempo do advento chegou. A promessa de Isaías capítulo 52, versículo 7, acabou de se cumprir. Porque Isaías 52, verso 7 nos diz que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. João Batista, meus irmãos, veio para preparar o caminho para a chegada do Messias. Mas como o evangelista Marcos narra essa história? É isso que nós vamos ver nesta noite. Em primeiro lugar, Marcos começa falando sobre a promessa do Evangelho, que se encontra aí nos versos de 1 a 3. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Veja que interessante o início do Evangelho de Marcos. E aqui nós precisamos destacar, meus irmãos, algo importantíssimo para o seu entendimento. Há 3 começos mencionados na Bíblia. O primeiro está lá em João capítulo 1, verso 1, quando diz: no princípio era o Verbo. Este princípio, meus irmãos, está antes do tempo, no bojo da eternidade. Ele não pode ser datado. O segundo princípio se encontra lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse começo é quando nos movemos da eternidade para o tempo. E o terceiro princípio é este aqui, mencionado por Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, este princípio começa quando Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, chegou ao mundo. Mas o interessante desse texto, que ainda Marcos nos diz uma outra informação, ele diz o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê Marcos fala isso? Marcos está dizendo que Jesus Cristo é o Evangelho, que Jesus Cristo é a boa nova, que Jesus Cristo é a boa nova que João Batista veio anunciar. Escutem o que eu vou te dizer, meus irmãos. A parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer. A parte mais importante do Evangelho é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a pergunta é: o que Deus fez por sua vida? O que Deus fez por nós? Em Cristo, meus irmãos, você é perdoado. É por isso que João Batista veio pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Em Cristo, você é salvo. Em Cristo, você é justificado.
Em Cristo você é transformado. Em Cristo você é curado. Em Cristo Jesus pode, Ele é o único que pode enxugar as suas lágrimas. Então é isso que João Batista veio anunciar. Ele veio anunciar as boas novas, ele veio anunciar o Evangelho, ele veio falar para mim e para você que Cristo é as boas novas de salvação. Mas o texto ainda nos diz, no versículo 2 e 3, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós no que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Meus irmãos, a promessa do Evangelho não passou a existir no Novo Testamento. A promessa do Evangelho já existia no Antigo Testamento, lá em Gênesis 3, versículo 15. E essa promessa percorre por todo o Antigo Testamento e ganha forma no Novo Testamento. É por isso, meus irmãos, que aí no versículo 2 e 3, Marcos, ao registrar as palavras ditas por João Batista, no versículo 2, está citando Malaquias, capítulo 3, verso 1. E no versículo 3, está citando Isaías, capítulo 40, versículo 3. Mostrando que as profecias do Antigo Testamento acabou de se cumprir na pessoa de João Batista. Isso é algo maravilhoso, porque mostra para nós, meus irmãos, que o Antigo e Novo Testamento é uma conexão só. O Antigo Testamento ele tem a missão de apontar para o Messias, e o Novo Testamento tem a missão de apresentar quem é esse Messias que o Antigo Testamento está apontando. Todas as vezes, meus irmãos, que você lê o Antigo Testamento, você precisa usar a lente do Novo Testamento. Por quê? Porque a sua leitura do Antigo Testamento precisa enxergar Cristo Jesus, que também está nas páginas do Antigo Testamento. Outro dia eu vi uma pregação, e um pastor pregou por quase 1h e pouco, 1h15. Falou toda a história do Antigo Testamento. Destacou Abraão, deu destaque a Moisés, falou de Davi, falou uma série de coisas. Mas deixou de falar o principal. Não falou um minuto sequer de Jesus Cristo. Isso é o principal, meus irmãos, na palavra de qualquer pregador. Por que isso? Porque Abraão, ele não pode salvar ninguém. Moisés não pode salvar ninguém. Davi não pode salvar ninguém. Mas Cristo pode. Abraão precisou de Cristo para ser salvo. Moisés precisou de Cristo para ser salvo. Davi precisou de Cristo para ser salvo. Nós estamos às quintas-feiras aqui estudando o livro de Gênesis. E temos visto a presença de Jesus Cristo no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Quando estudamos aqui a história de Isaac, vimos aqui aquele momento onde Isaac subiu ao monte para ser sacrificado. Essa cena, meus irmãos, aponta para Cristo, de Cristo indo para a cruz para salvar você. No Antigo Testamento nós temos Moisés. Antes disso, nós temos José. Toda a história de José, todo o caráter de José tipifica Cristo no Antigo Testamento. Depois nós temos a história de Moisés, que também tipifica Cristo no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, ao ler o Antigo Testamento, nós precisamos fazer
usar a lente do Novo Testamento para encontrar Cristo nas páginas do Antigo Testamento. Por quê? Porque as profecias que falam de Jesus no Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Aqui nós temos diante da profecia, tanto no versículo 2 como no versículo 3, duas profecias do Antigo Testamento que está apontando para Cristo, que se cumpre em João Batista. Ele vem para preparar o caminho. Então, meus irmãos, vemos o Evangelho, as boas novas, como cumprimento de todas as profecias. Jesus, o Messias, veio como a solução prometida por Deus para salvar e buscar os pecadores. Esse é o primeiro ponto, que Marcos começa a narrar a história aqui de João Batista. Mas Marcos não para por aí. Primeiro, Marcos falou a respeito da promessa do Evangelho. E agora Marcos vai falar sobre o pregador do Evangelho, que se encontra aí nos versos 4, 6 e 8. O verso 4 diz: apareceu João Batista no deserto. Veja aqui algo, meus irmãos, para refletir sobre o início do verso 4. João Batista apareceu no lugar mais inusitado. O pregador do Evangelho é alguém a quem Deus destina para tal ofício. Marcos indica que João foi chamado para tal missão. Há um caráter profético no pregador do Evangelho. Ele é levantado por Deus para anunciar a palavra de Deus, e ele surge nos lugares menos esperados. Aos olhos dos religiosos da época, meus irmãos, João Batista era um pregador estranho. Ele não pregava na cidade, ele não pregou no templo, ele não pregou nas praças, ele pregou no deserto. E mesmo assim, pregando no deserto, as pessoas iam para ouvir. E aí você precisa fazer essa pergunta: o que atraiu tanta gente para ouvir João Batista? Essa é uma importante pergunta que você precisa fazer no texto. Será que João Batista promoveu um louvorzão lá no deserto? Não, ele não promoveu isso. Ou quem sabe tenha feito campanhas, as chamadas 7 campanhas que nós escutamos muito por aí nos nossos dias. Campanha disso, campanha daquilo, 7 semanas disso, 7 semanas daquilo. Será que João Batista fez isso? Não, também não fez isso. Quem sabe João Batista prometeu bênçãos, riquezas, saúde, curas, soluções dos problemas daquelas pessoas. Nada disso. João Batista apenas pregava. João Batista fez o que mais à frente, lá no século XVI, Lutero fez, quando foi questionado pelo pai: mas Lutero, se tirarmos isso, se tirarmos aquilo, o que vai sobrar da fé do povo? E Lutero diz: o homem só precisa de Jesus Cristo. Foi isso que João Batista fez. Ele pregou as boas novas. Ele chamou pecadores ao arrependimento. Ele disse: não sou eu o Salvador, mas eu conheço aquele, eu aponto para aquele que pode salvar. É aquele que está vindo ali. Ele que é o Salvador. É aquele ali que tira o
Meus irmãos, nós não precisamos inventar nada. O que precisamos é continuar crendo e pregando o Evangelho. A mensagem do Evangelho, as boas novas, é poderosa para chamar pecadores ao arrependimento. Basta pregar. É isso que João Batista fez. Ele pregou o Evangelho. Ele falou de Cristo. Mas veja o que diz o versículo 6. As vestes de João Batista eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quando a gente olha isso, meus irmãos, como João Batista se vestia, fica nítido para nós que João em nada, que João Batista em nada se parece com os pregadores da teologia da prosperidade em nossos dias. Os figurões. Chegou o homem, aí começa aquela idolatria, aquele negócio. João Batista não fez nada disso. A descrição que Marcos faz sobre João Batista é extremamente assombrosa. As vestes de João eram feitas de pelos de cabelo e ele trazia um cinto de couro. João Batista não usava roupas finas. Ele rompeu com o elitismo da classe sacerdotal. E ainda no versículo 6 diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel. Isso significa, meus irmãos, que João Batista era um homem dado ao simples. Ele não fazia parte dos finos banquetes. Ele era um homem de estilo simples de vida. Por que isso, meus irmãos? Porque o foco de João Batista era luto. Ele não estava preocupado em usar a roupa da moda. O que João Batista tinha a dizer era mais importante do que ele mesmo. O Evangelho, meus irmãos, é mais importante do que qualquer personalidade de pregador. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou nada. Eu apenas sou um instrumento nas mãos de Deus, que ganhei uma missão de anunciar aquele que é o Redentor das nossas vidas. Essa foi a função de João Batista. Certa vez, ele estava pregando no deserto e as pessoas estavam vindo para ouvir ele pregar. De repente, João Batista avistou uma carruagem. E nessa carruagem estava lá Herodes e do lado dele uma mulher. Na mesma hora, João Batista aponta para Herodes e chama Herodes para se arrepender do seu pecado, porque ele estava em adultério. A mulher que estava com ele era a mulher do seu irmão. E João Batista denuncia o pecado e diz para ele se arrepender. Essa é a missão, meus irmãos, de qualquer pregador bíblico. O pregador bíblico não prega para agradar ninguém. Ele não prega aquilo que você quer ouvir. Ele prega aquilo que você precisa ouvir. Essa é a diferença do pregador bíblico por falsos pregadores que querem pregar para agradar corações. João Batista não fazia isso. Ele segue a linha dos profetas antes dele, chamando o povo ao arrependimento. Israel, volte para o seu Deus. Se arrependa dos seus pecados. E assim é a mensagem dos apóstolos. Quando Pedro prega o primeiro sermão evangelístico em Atos 2, uma dura mensagem,
me chama ao arrependimento. Que tu chama para uma mudança de vida. É esse evangelho, meus irmãos, que tem que continuar sendo pregado. Nós não precisamos explicar nada. Aqui tem para a gente pegar. Abre a Bíblia e Deus fala. E fala de maneira poderosa. Verso 8. O texto diz: eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui é interessante, e aqui você precisa prestar bem atenção. A água é o símbolo do Espírito. E João Batista, só pode batizar com água. Assim como os pastores, nós só podemos batizar com água. Batizar com o Espírito, meus irmãos, somente o Senhor. Só Ele pode batizar com o Espírito. João Batista não veio para batizar com o Espírito. João Batista veio para apontar quem é que batiza com o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai para derramar o Espírito. E é importante dizer, meus irmãos, que o batismo com o Espírito Santo acontece no ato da regeneração, da conversão. Que isso, pastor? Porque infelizmente em nossos dias tem gente que diz: não, se não falou em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. É convertido, mas não tem o Espírito Santo porque não falou em línguas, porque não demonstrou nenhum dom. Não existe isso. Não existe isso. Se foi convertido, tem o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí. Não por obras de justiça, praticado por nós. Ou seja, não tem mérito algum em nós. Mas, segundo sua misericórdia, Ele quem? Jesus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, é que a salvação ocorre exclusivamente pela graça de Deus, sem a interferência do mérito humano. O lavar regenerador, que é a purificação do pecado representado no batismo, é realizada pelo Espírito Santo. Ou seja, é uma experiência única com o Senhor. Em nenhum lugar do Novo Testamento encoraja os crentes, os convertidos ao Senhor, em buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso acontece no ato da conversão. É importante você entender que após o Pentecostes, nas cartas escritas pelos apóstolos, os crentes são reconhecidos como já tendo sido batizados com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Veja o que o apóstolo Paulo diz para os crentes na igreja de Corinto. E
E olha que esse capítulo aí é o capítulo onde a igreja está quebrando pau. Está brigando por causa de negócio de dons. Eu tenho esse dom, você não tem. Então você é crente de segunda classe, porque eu falo em línguas, você não fala. Eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Essa é a discussão que estava acontecendo ali. E aí Paulo vai terminar essa Bíblia dizendo isso aí, no versículo 13 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que confessa a Cristo como Senhor Salvador, aquele que já se arrependeu dos seus pecados e tem Jesus como Senhor e Salvador, já tem o Espírito Santo. Mas eu não tenho esse dom. Você já tem o Espírito Santo, porque Cristo já salvou. O Espírito Santo já habita dentro de nós. É difícil de entender isso? Não é. É fácil. Porque os crentes não querem ler a Bíblia. Querem abrir a Bíblia e acabou. Não, meus irmãos. Tem que ler, mergulhar nos textos. Deixar o Senhor falar. Terceiro e último ponto que eu quero destacar aqui. Volte a sua Bíblia para o texto de Marcos. Marcos falou sobre a promessa do Evangelho dos versos de 1 a 3. Depois Marcos falou sobre o pregador do Evangelho dos versículos 4, 6 e 8. Agora Marcos fala da mensagem do Evangelho, que está no versículo 7. Diz o texto: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatares as correias das sandálias. Que mensagem é essa, meus irmãos? Que o texto diz: João Batista pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Entenda, irmãos, não é que o batismo provocasse o arrependimento, pelo contrário. João Batista, em relação ao arrependimento, Mateus afirma que João Batista exortava as multidões para se arrependerem. Está lá em Marcos capítulo 3. E no Evangelho de Lucas descreve que João Batista exortava ao povo para que produzissem frutos, ou seja, que demonstrassem que estavam de fato arrependidos. Não há, meus irmãos, arrependimento quando não se abandona o pecado. Não há remissão de perdão de pecado sem arrependimento. Você conversa com alguém que se diz crente. Ela: não, eu sou crente, sou convertido. Mas pastor, eu quero dizer uma coisa para você. Algo que aconteceu na minha vida 10, 20 anos atrás. Aquilo não me arrependo, não. Quebrou o pau, me deixou triste, foi uma confusão. Eu falei mesmo, mas eu não me arrependo disso. Desculpe, meus irmãos, mas quem fala isso não nasceu de novo. Não foi convertido. Para ser convertido ao Senhor, precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa se arrepender de coisas que você fez no passado. Por quê? Porque você é nova criatura. É isso que João Batista estava pregando no deserto. As pessoas estavam vendo, com todos os seus problemas, com brigas, com confusões, mas ele dizem: se arrependam. Se arrependam dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Vem aí aquele que eu não sou digno de desatar suas sandálias, importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele que está vindo ali, aquele é que vocês têm que seguir, porque aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era isso que João Batista estava pregando, chamando as pessoas para se arrepender.
glória se não existir arrependimento de pecado, mudança de vida. E João Batista estava chamando as pessoas para mudar de vida. Mas um outro ponto que nós precisamos destacar aqui na mensagem de João Batista era a glória que João Batista dava para Jesus Cristo. Porque no versículo 7, na parte final do versículo, João Batista diz assim: no qual não sou digno, curvando-me, desatares as correias das sandálias. O próprio João Batista diz: eu não sou digno. Sabe o que João Batista, meus irmãos, está ensinando aqui? O pregador bíblico é apenas um holofote em cima do edifício. Para você pensar, meus irmãos. Ninguém admira o holofote. O que você admira? Aquele edifício bonito. O holofote você nem presta, nem está nem aí para o holofote. Você vai admirar, vai observar o edifício bonito. Assim, meus irmãos, é Jesus Cristo. João Batista é apenas um holofote. Quem nós devemos adorar, quem nós devemos render graças e culto, é para Cristo. É para Cristo. É aquilo que nós lemos no texto de Malaquias, na introdução da nossa liturgia: enquanto o sol da justiça, que é Cristo, estiver brilhando, meus irmãos, não há espaço para crente nenhum brilhar, porque a glória é só para Ele. E é isso que João Batista está pregando aqui. Eu não quero ser admirado, eu não quero ser adorado, não. Adore Ele, porque é Ele que vem para salvar você, é Ele que vem para perdoar os seus pecados, é Ele que vai para a cruz no seu lugar. Então é Ele que vocês devem seguir. E assim, meus irmãos, aconteceu. Porque os discípulos de João Batista, depois para de seguir João Batista e passa a seguir Jesus Cristo. Um dia isso aconteceu nas nossas vidas. Um dia nós estávamos seguindo as paixões desse mundo. Um dia nós estávamos seguindo a idolatria do mundo. Um dia nós estávamos mais preocupados em agradar a nós mesmos ou os outros. Mas quando nós somos convertidos, quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho, nossa vida muda. Agora nós vivemos para a glória de Deus. Agora nós fazemos como Paulo ensina: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, mudanças têm que acontecer. Eu vivo para a glória de Deus. O fim e o principal da minha vida é adorar o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.